palavra? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler a carta à igreja em Tiatira. Apocalipse 2, a partir do verso de número 18. Amém? Vamos orar mais uma vez antes da gente começar a leitura. Eu quero que você ore pela minha vida nesse momento. Hoje é um dia que eu estou bem cansado, mas por um motivo bom, não é? Servindo ao Senhor. E eu peço aos irmãos que orem para que a palavra flua com poder, vinda do trono de Deus, que seja Deus falando com você e principalmente que você não saia daqui nessa noite sem ser alimentado pela palavra, sem ser tocado pela palavra que vem do Senhor, que Deus mude algo no seu coração na noite de hoje, amém? Pode começar. Pai, eu te agradeço pelos meus irmãos que agora oram por mim, meu Deus. E eu concordo com eles na oração que eles estão fazendo. Fala nesse lugar. Os teus servos estão aqui para te ouvir, meu Deus. Que a tua palavra seja explanada, lida, explicada, aplicada nas nossas vidas, meu Pai. E que o Senhor mude algo nos nossos corações na noite de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler juntos. Vocês acompanhem aí na versão de vocês, eu vou ler aqui na minha. Apocalipse capítulo 2, a partir do verso de número 18. Lemos assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre eles. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém.
Irmãos, essa é a quarta mensagem nessa série de mensagens sobre as igrejas do Apocalipse que nós estamos tendo. E nós estamos tendo isso por uma direção que o Senhor nos deu. Eu acredito por conta de uma oração que nós temos feito. Há alguns anos essa igreja ora na seguinte direção: que um dia Deus possa olhar para a gente e falar assim: é isso que eu sempre quis que uma igreja fosse. A gente tem plena consciência de que ao longo da história da igreja, muita coisa vai sendo agregada a nós. Eu conversava essa semana com um presbítero da presbiteriana aqui do bairro, o irmão Aliomar, a respeito de certas amarras, que existem na igreja. Eu falei para ele o seguinte: pior do que as modinhas que surgem na igreja, são as modinhas de 200 anos atrás, que até hoje estão no nosso meio e não tem nada a ver com Bíblia. Cada igreja que você chega, ela tem características, algumas são irrelevantes: enfeite, florzinha, luzinha, cor de parede, cor de cadeira. Isso não importa. A gente está falando de algo que é essência, algo que é principal dentro de uma igreja. E a gente não pode deixar, meus irmãos, que o gosto pessoal, seja do pastor, seja do irmão fulano, da irmã fulana, acabe prevalecendo quando o assunto é doutrina, palavra de Deus, essência, vida de prática, de como uma igreja deve funcionar. E quando a gente olha para essas 7 igrejas do Apocalipse, é o próprio Jesus, gente, mandando as cartas, e ele fala: isso aqui está bom, eu gostei, continue assim. Mas isso aqui está errado, vocês precisam consertar, senão vai ter consequência. E a gente percebe que a maior parte dessas igrejas estava com problemas seríssimos e profundos, mas mesmo assim, Jesus diz que para ele, essas igrejas são um candelabro de ouro, ou seja, elas são de ouro, elas valem ouro para Jesus, mesmo com as dificuldades e problemas que elas estavam enfrentando. Para Jesus, elas são preciosas, e não só isso, mas elas são a luz que essas cidades, que essas comunidades precisavam. Entenda, quando uma igreja ela pertence a Jesus de verdade, sabemos que existe muita seita por aí, mas estamos falando de igreja de verdade, de Jesus, ainda que ela tenha problemas profundos, como a maioria delas tem, elas são a estratégia de Deus para iluminar, para lançar a sua luz sobre uma cidade. E é por isso que é tão precioso para a gente parar, para ver cada uma dessas cartas. E meus irmãos, nós chegamos na quarta, que é a igreja de Tiatira. E como Jesus faz em cada uma delas, ele começa a carta se apresentando. E ele diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, ou seja, ao mensageiro da igreja: estas coisas diz o Filho de Deus. Ele quer deixar claro que é Jesus que está falando isso. E ele diz assim: que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Algumas versões vão chamar de latão reluzente. É basicamente o mesmo princípio, o mesmo significado. O que isso mostra para a gente, meus irmãos? Jesus está aqui fazendo uma referência a algo que já foi dito lá no primeiro capítulo. Isso para a gente é importante, para a gente entender que essas cartas não foram mandadas separadas umas das outras, que todo mundo deveria ler essas cartas. Todas as 7 igrejas, uma ia ler a carta da outra, porque no final de cada carta Jesus explica isso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso não é simplesmente para uma igreja específica, é para você, é para mim, é para qualquer um de nós que tem ouvidos. E ele, para a igreja de Tiatira, além de dizer que ele é o Filho de Deus, ele diz que ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo e pés de latão reluzente. Descarregando. Alô? Foi. Olhos como chamas de fogo e pés de latão reluzente.
E o que que isso significa, meus irmãos? A gente canta a respeito dessa figura do fogo nos olhos, né? Em algumas canções, fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Tem outra que a gente canta muito bonita também, que diz, como é? Que eu não sabia que era tão lindo, né? Que era tão lindo assim. Irmãos, o que quer dizer esse fogo nos olhos? Jesus ensinou algumas coisas sobre os olhos. Que os olhos são a candeia do corpo. Que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Acontece que o nosso Jesus, Ele todo é luz, Ele todo é fogo, Ele todo queima. A gente vê várias referências a isso ao longo da Bíblia. Mas os olhos dele são destacados aqui nesse texto, como algo que queima. E quando a gente avança lá para o capítulo de número 5, nós temos uma explicação a respeito disso. Depois você lê a sequência. É descrito, João descreve uma visão do cordeiro, ou seja, do próprio Jesus. E esse cordeiro, ele tem 7 olhos. O número 7 eu expliquei para vocês que tem algo a ver com algo que foi completo, relacionado à própria figura de Deus. E esses 7 olhos é dito que são os 7 Espíritos de Deus que andam por toda a terra. No capítulo 4, você vai ver que esses 7 Espíritos de Deus são 7 tochas diante do trono de Deus. Ou seja, quando você lê que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, quer dizer que esses olhos, eles são poderosos para rodar a terra inteira e saber simplesmente tudo o que acontece. Nós temos 2 figuras de poder, meus irmãos, porque a ideia de olho de fogo traz a ideia de poder de alguém que queima. Ao mesmo tempo, os pés de latão dá a ideia de poder, algo que esmaga. Mas, meus irmãos, ao mesmo tempo, essas 2 figuras mostram que ele é aquele que vê e é aquele que revela. O significado dos pés de latão reluzente tem a ver com ele ser aquele que revela. Como assim, pastor? Eu vou explicar para vocês. O bronze polido, o latão reluzente, é uma referência a algo que existia lá no início da história do povo de Israel. Existia ali no tabernáculo, que era aquele templo desmontável que existia ali no deserto, que Deus mandou que Moisés construísse, uma coisa chamada pia de bronze. E essa pia, ela foi construída da seguinte forma, meus irmãos. As irmãs que ministravam ali à porta da congregação, elas doaram seus espelhos. E como era o espelho naquela época? Bronze polido, latão reluzente. Elas doaram aquilo e foi feito tipo um espelhão de bronze, que funcionava como pia. E ali era depositado água. Então você imagina, aquele material espelhado com água em cima, para um momento de purificação de quem fosse se achegar à presença de Deus. Então eles chegavam ali, faziam uma lavagem que era cerimonial, simbólica, não era um banho. Mas quando eles se curvavam sobre essa pia de bronze, eles viam o seu próprio reflexo. Quando você se aproxima de Deus, primeiro você tem que olhar para dentro de você. Mas agora, há a figura de Jesus ressuscitado. Ele não é mais aquele lá da cruz, aquela imagem de um corpo humano ferido de morte. Ele agora está glorificado, cheio de poder. E os seus olhos, como chamas de fogo, estão vendo tudo o que acontece. Mas os seus pés são de latão reluzente, são espelhados. Você sabe o que isso significa? Que quando você se prostra diante dos pés do Senhor, Ele revela quem você é. Você vê refletido a sua própria imagem. Ele vê a verdade do que está acontecendo. E agora Ele mostra isso diante de você. Adorador do Senhor, presta atenção. Toda vez que você se prostra diante do Senhor, toda vez que você se prostra diante dos pés de latão reluzente, Ele tem uma revelação ao seu respeito. Por isso que o local da adoração é algo tão privilegiado na vida da gente.
E o Senhor Jesus, ele diz: eu sou aquele que tem os olhos como chamas de fogo, os pés de latão reluzente. E ele começa a revelar sobre a igreja de Tiatira as verdades a respeito daquela igreja. E o que ele vê? A primeira coisa que ele vai ver, meus irmãos, é algo de positivo. O texto não vai dizer explicitamente que é um elogio, mas a gente sabe pela estrutura da carta que aquilo é um elogio, e pelo final, algo que o Senhor fala, a gente entende que essa é a parte boa da igreja. E é importante a gente olhar para dizer assim: eu preciso ser igual a ela. E o que Jesus fala a respeito dessa igreja? Quando ele começa a revelar quem ela é, ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. A primeira coisa que ele diz é que ele conhece as obras. E tudo, meus irmãos, vai girar em torno das obras que essa igreja realiza. Jesus tem orgulho do que essa igreja está fazendo. E eu já pergunto para você, como andam as suas obras? E olha, quando ele fala isso, ele continua dizendo na sequência: o teu amor, e eu preciso te dizer que é basicamente a mesma coisa. Ele está pontuando aspectos diferentes de algo que é a mesma coisa. Por quê? Porque amor na Bíblia, gente, não é um sentimento, é uma atitude, é uma ação, é algo que você faz por alguém. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. A gente não ama simplesmente de palavras. A gente não ama ao Senhor simplesmente dizendo assim: eu tenho um sentimento aqui. O sentimento, quando ele é amor verdadeiro, ele se transforma em ação. É isso que a Bíblia ensina, de capa a capa, a respeito do amor. E aí ele diz que além de conhecer o teu amor, conhece a fé. E a fé, segundo o Novo Testamento, ela não tem a ver simplesmente com algo que você acredita. Tem a ver com algo que você faz porque você acredita. Tiago vai dizer que a fé sem as obras, ela está morta, ela não é de verdade. Quando a gente recebe Jesus, a gente o faz pela fé, mas isso o que faz com a gente? Faz com que a gente se converta, faz com que a gente mude de atitude. Eu estava falando de manhã aqui, no pré-encontro, que não existe demônio ateu. Ter fé de simplesmente acreditar que Deus é real, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio para morrer pelos pecadores. Isso aí, meus irmãos, os demônios, eles têm talvez mais certeza do que você. Mas não é essa fé de acreditar simplesmente que salva a gente. É a fé que faz com que a gente se entregue, se renda diante dos pés de latão reluzente, diante do Senhor. Essa fé que faz com que a gente comece a realizar algo, a fazer algo a partir do momento que Ele já fez algo por nós. E é por isso que Ele diz: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé. E agora Ele vai dizer de uma forma diferente: o teu serviço. E a palavra aqui no grego, no original, é diaconia, que tem a ver com o serviço que você presta ao Senhor. Aquilo que você faz na igreja do Senhor. E continua dizendo: depois do teu serviço, a tua perseverança, ou seja, era um povo que não desistia daquilo que se propunha fazer, que não abandonava o arado e virava as costas. E aí, por fim, ele diz assim: as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Presta atenção nessa palavra numerosas, porque isso é importante. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou dizer, porque o que eu vou dizer não te dá o direito de quebrar princípio algum. Existe gente que é tão descompensada, tão doida, que é capaz de se meter nos trabalhos da igreja e trabalhar e largar para trás casamento, família, filho, trabalho, tudo, dando a desculpa de que está servindo a Deus. O nome disso é ativismo religioso. Isso existe. Eu já vi acontecer várias vezes, mas eu quero te dizer
que esse não é, nem de longe, o principal problema da igreja brasileira dessa geração. Você sabe qual é o problema da igreja na geração que nós estamos vivendo? É uma geração que não quer compromisso com Deus, no sentido de servir a Ele. E às vezes tem muita vontade, mas não move um dedo para servir ao Senhor. Isso piorou muito da pandemia para cá, gente. Estou falando como alguém que lida com a igreja constantemente, que roda muitos lugares e conhece muita gente. Principal problema da nossa geração, meus irmãos, tem a ver com gente que quer simplesmente frequentar uma igreja sem se doar para o serviço de Deus. A gente conhece gente que já fez muita coisa no passado e se orgulha muitas vezes de dizer: já fiz isso, já fiz aquilo outro também, e tem um currículo lindo, mas chega para cá e eu pergunto: e agora, pelo amor de Deus? Porque para Tiatira o elogio de Jesus foi: olha, as suas obras de hoje, elas são mais numerosas do que aquelas do passado. Você está fazendo hoje mais do que você fazia antigamente. É isso que Deus espera de você, que você melhore. Só que ao mesmo tempo, há uma pressão muito grande na nossa sociedade para que você desigreje, para que você deixe de ser igreja, deixe de congregar, ou seja simplesmente um turista de igreja. Alguém que acompanha lá um culto online, que nem é culto, é você assistindo uma programação, é edificante, é legal, mas não é igreja reunida. E ao mesmo tempo, meus irmãos, a pressão de Satanás é que você seja um desigrejado dentro da igreja. Tem muita gente que frequenta um domingo aqui, outro domingo lá não sei aonde, outro domingo lá na outra igreja, e fica assim rodando, sabe? Por quê? Porque não quer ter raiz, não quer ser cobrado, não quer servir ao Senhor como o Senhor espera ser servido, como Ele chamou você para servir. Eu acho curioso o discurso de muitas pessoas que ensinam nessa geração. E como que a opinião pública está mexida com relação a isso. Essa semana um teólogo famoso postou um texto a respeito de um assunto que eu particularmente achei esquisito, mas curioso ao mesmo tempo, chamado idolatria familiar. Aí eu parei para entrar nos comentários. Por que eu faço essas coisas, né? Ao mesmo tempo, a gente vê um raio-x da opinião pública a respeito de certos assuntos, porque eles não começaram a discutir a questão da família. Olha que loucura. Tinha uma porção de gente dizendo que, na verdade, aquilo era para que as pessoas ficassem trabalhando na igreja. E que, mais ou menos assim, a fala de algumas pessoas: tudo bem a pessoa ir para ajudar um pastor, mas ficar trabalhando demais na igreja, que não sei o quê, que isso, que aquilo. Tipo assim, trabalhar na igreja atrapalha a sua vida. Irmãos, isso é papo de gente zero de Bíblia. Eu preciso que vocês entendam que no Novo Testamento inteiro, quando trata do assunto de serviço à obra de Deus, em nenhum momento você vai ver assim: não trabalhe demais para o Senhor, porque isso vai atrapalhar a sua vida social. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Você sabe o que a Bíblia diz? Olha, sede sempre abundantes na obra do Senhor. Além de ser abundante, ou seja, trabalhar muito, é para fazer isso sempre, é isso que a Bíblia está dizendo. Quando você olha a igreja cheia do Espírito Santo no livro de Atos, você vê que ela se reunia era todos os dias. Você acha que a família dele estava sendo prejudicada por conta disso? Duvido que tinha filho fora da igreja, naquele avivamento que eles estavam vivendo. Duvido, meus irmãos, que eles não estavam brilhando por onde eles passavam. Duvido que faltava amizade e relacionamento numa igreja cheia de comunhão. É conversa do Satanás para matar a alegria das pessoas de servir. A pessoa que pensa que servir na igreja é ajudar um pastor, não entendeu nada. O pastor é só mais um servo, ele não é o dono da igreja.
Ele é só um mensageiro da igreja, como tem o irmão que vai lá e canta na igreja, como tem aquele que arruma as cadeiras da igreja, como tem aquele que dirige um culto na casa, uma célula. Cada um fazendo o seu papel, isso é igreja. Você não está fazendo um favor para o pastor quando você vem trabalhar para Deus. E alguns vão dizer assim, mas o importante é lá fora, fora das quatro paredes. Amém, glória a Deus, meus irmãos. Pensa numa igreja que trabalha fora das quatro paredes, é essa. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria que eu aprendi ao longo dos anos. A galera da igreja que brilha lá fora, sabe? Que faz trabalho em hospital, que faz trabalho nas células, que faz trabalho na praça, que se vira e faz um monte de coisa. Sabe quem são eles? São aqueles que mais ralam de trabalhar aqui dentro da igreja. São esses que são servos no dia a dia da igreja, que entenderam que tudo que acontece aqui glorifica o nome de Deus, porque essa igreja é uma base missionária. Pessoas estão se convertendo a partir do trabalho dessa igreja, famílias estão sendo transformadas a partir do trabalho dessa igreja. É isso que uma igreja deve ser, toda igreja uma base missionária. Nesse sentido, se você é alguém que vai lá e pinta um descascado da parede, varre um chão, como aconteceu hoje de manhã, a gente começou a organizar as cadeiras, tinha ficado coisa suja do dia anterior, do culto que estava acontecendo aqui, sem precisar falar nada. Uma irmã já foi lá, catou uma vassoura, começou a limpar, porque daqui a pouco começaram a chegar as pessoas que a gente tinha chamado, e a gente tinha aqui acho que 65 pessoas novas, né? Se preparando para ir para o retiro, meus irmãos. Num trabalho de transformação de vidas, a gente ganha almas em equipe. Eu estou aqui pregando, meus irmãos, antes de eu falar, pega a Bíblia para mim, o Fernando foi lá, correu e pegou. Antes de eu me dar conta que ia descarregar, o Valmir já correu lá, pegou outro microfone. Isso é corpo funcionando. Isso é a igreja que não é uma organização, é um organismo. E eu preciso que você se curve diante dos pés de latão reluzente, debaixo dos olhos de fogo, que olham realmente como está a sua vida, e você conclua como anda a sua vida de serviço e comprometimento ao Senhor, porque Ele conhece a sua fé, se ela tem obras ou se não tem, porque Ele conhece o seu amor, se é um amor de verdade, ou é só um sentimentozinho de filme de Hollywood. Ele conhece as suas obras de hoje, se elas são mais numerosas do que foram no passado. A igreja de Tiatira foi elogiada, e eu sei que grande parte dessa igreja está sendo elogiada pelo Senhor. É engraçado pregar isso numa noite como essa, porque é uma noite que eu estou cansado, eu estou desgastado fisicamente, estou sentindo uma dorzinha aqui do lado, por conta de uma pequena intercorrência que aconteceu aí durante a semana, minha fisioterapeuta ali já está sabendo, né, estava com muita dor aqui no tornozelo, mas já não está mais, vou subir o Mestre Álvaro amanhã e vou voltar só na quarta-feira, em preparação aí para o nosso retiro. Eu estou assim fisicamente cansado, mas eu estou feliz de ver o que Deus está fazendo, meus irmãos. E às vezes as pessoas podem pensar assim, mas você está aí se desgastando, Deus não quer isso para você e não sei o quê. Presta atenção, quando a gente olha para um missionário lá do outro lado do mundo, infiltrado num país islâmico, correndo risco de vida, entregando a vida dele por amor ao Senhor, você aqui da igreja do Ocidente, vira e bate palma e chama de meu herói, chora, olha, morreu por Jesus, foi para o campo missionário, entregar a vida, os seus melhores anos para Cristo. O que eles têm de diferente? Se você entendeu que aqui é uma base missionária, e que tem um monte de gente ao nosso redor, precisando ser alcançada, precisando ser cuidada, precisando ser amada. Se o missionário está entregando a vida dele lá, a gente está entregando a nossa aqui, meus irmãos. Essa ficha precisa cair. Essa conversa de que está pesado, que não sei o que e tal, é coisa de Satanás tentando jogar peso em algo que é para ser leve.
Estava conversando ontem aqui, a Alanis, cadê a Alanis? Está aqui, com o Gael no colo. A Alanis falando de um episódio que a gente viveu junto recentemente, da gente estar trabalhando num retiro de adolescentes, que foi maravilhoso, foi a Cabana Team, vocês viram aí os testemunhos, os frutos do que aconteceu, e chegou um momento lá que a Alanis estava muito cansada, e ela falou isso, né? Aí eu virei para ela assim e falei, estou feliz de ver você cansada. Eu estive no hospital, quando a Alane estava irreconhecível em cima de uma cama. E os médicos disseram para ela, por causa do estado do coração dela, que ela não teria mais condições de dançar. Lembra disso? Você não ia poder dançar. E não ia poder fazer mais uma porção de coisa. Irmãos, eu vendo essa menina não só dançando, mas subindo e descendo o morro, fazendo um monte de coisa, sabe, trabalhando para Jesus. Eu virei para ela e falei, que alegria ver você cansada, servindo a Deus. Deus curou ela, meus irmãos. E hoje ela está aí, gastando a sua vida, como eu estou gastando a minha, como muitos de vocês estão gastando a sua, até que o Senhor venha. Então, entenda, você que trabalha, você que se doa, você que hoje as suas obras são mais numerosas do que as primeiras, Jesus está falando para você, é isso que eu queria que você fosse, é isso que eu queria que você fizesse. Só que aí, meus irmãos, o texto continua, e chega na parte ruim. Tenho, porém, contra ti, o tolerares essa mulher Jezabel. Aqui é uma palavra direta para o pastor, para o anjo da igreja, é um pecado pastoral. Ele tolerar uma figura que Jesus chama de Jezabel, numa referência a uma mulher lá do Antigo Testamento, que só de ouvir o nome dela, tanto o povo judeu, essa igreja com certeza, e nós até hoje, que conhecemos a palavra, sabemos do que ele estava falando. Jezabel era uma mulher extremamente manipuladora, foi capaz de pegar o rei Acabe, e a gente entende isso, né, no poder da manipulação que algumas pessoas têm, e fazer com que ele fizesse coisas terríveis que não tinha nada a ver com Deus. É uma mulher que perseguia os verdadeiros servos do Senhor, uma mulher extremamente perversa. Eu entendo, meus irmãos, que existe um tipo de espírito de Jezabel, que opera na vida de muitas pessoas, que tem justamente esse perfil de manipulação para o mal. E o pastor tolerava que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, esse é um detalhe curioso, que não pode passar batido, não é? Tem muita gente que se autodeclara alguma coisa. Eu vi uma estatística que no Brasil tem mais de 10.000 apóstolos, a maioria deles autodeclarados. Irmãos, algumas coisas são doídas de ver. Tem gente indo atrás de profeta aí, de umas irmãzinhas que vão lá, não tem ligação com igreja nenhuma, não está ligada ao corpo de Cristo, mas a si mesmo se declararam profetas, e estão aí pedindo piques do povo, e o povo dá, atrás de revelações e profecias, de pilantra, imprecisão de estilo, coisa floreada, enganação mesmo, porque alguém se autodeclarou alguma coisa. Eu tive recentemente na ordenação de um casal ao ministério pastoral que estão sendo enviados para Portugal. Estava lá na igreja Ibamade, eu preguei na ordenação deles e participei do concílio antes. E meus irmãos, que coisa linda quando a gente vê uma igreja reconhecendo a unção. Eles colocaram várias pessoas para testemunhar a respeito daquele casal de pastores. E era uma coisa linda, eles começavam a chorar. Como foi importante na minha vida, quando eu estava nessa situação, e você veio, orou comigo, falou comigo, cuidou de mim. A igreja reconhecendo a unção pastoral sobre a vida daquelas pessoas, é assim que funciona, meus irmãos. Cuidado com quem se autodeclara qualquer coisa. E essa mulher, ela ensinava aos irmãos, e ainda seduzia os servos a praticarem a prostituição,
e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Isso é uma coisa que acontecia muito lá na época do Novo Testamento, meus irmãos, que tinha a ver com eles participarem dos rituais que aconteciam ali naquele local, as religiões pagãs que aconteciam, e gente da igreja queria simplesmente participar. E presta atenção, meus irmãos, eu disse isso na outra carta que a gente estava estudando. Esse tipo de ensino, que fala que tudo bem participar de coisas do mundo, tudo bem se entregar à prostituição, à imoralidade sexual, ele é muito conveniente na nossa geração. E a internet potencializou isso de uma forma assustadora. Tem muita gente com falso ensino nos dias de hoje. Eu vi um pastor num debate essa semana, ele falando assim: eu prefiro deixar de seguir a Bíblia em certos pontos e ter mais compaixão. Igreja inclusiva. Eu prefiro ter compaixão do que seguir a Bíblia rigorosamente nisso e nisso. E um monte de gente, uau, isso é um homem de Deus, porque Jesus era assim, e não sei o quê. Irmãos, você quer saber como é Jesus? Existe um Jesus folclórico, sabe? Aquele Jesus do meme, que dá um joinha assim, né? Faz um paz e amor, o Jesus ripão. Um Jesus do imaginário, de parte da igreja brasileira, que não é o Jesus da Bíblia. Olha como é que é o Jesus da Bíblia, o nosso Senhor, ressurreto, glorificado, que tem olhos como chamas de fogo e pés de latão reluzente. Olha o que ele fala com a pessoa, para a pessoa que está ensinando e para aqueles que estão seguindo essa pessoa. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Presta atenção, ele está dando tempo para que muitos de vocês se arrependam e acerte a vida de vocês. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição, ou seja, da sua imoralidade sexual. Chega um momento que a chance que você tem de se arrepender acabou. E Jesus fala: chega, não tolero mais, aguentei isso até agora na sua vida. Sabe por quê? Porque eu estava dando tempo para que você se arrependesse. Mas já que você não quer se arrepender, o tempo acabou. Olha o que Jesus diz: eis que aprostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Olhe os olhos como chamas de fogo, ele sonda mentes e coração, ele é aquele que tudo vê. Pesado isso, né? Vou matar os seus filhos. A gente não sabe se são filhos literais ou são os filhos dessa prostituição no sentido espiritual, aqueles gerados debaixo dessa doutrina, aquelas pessoas que seguem falsos ensinos. Ele vai castigar aqueles que estão ensinando. Por isso que há um peso tão grande na palavra com relação a quem ensina. Por isso que aqui nessa igreja não é qualquer pessoa que pega o microfone. Ai, não tem oportunidade nessa igreja. Tem oportunidade para lavar banheiro, tem oportunidade para lavar prato, tem oportunidade para fazer um monte de coisa. Mas para ensinar o povo, eu preciso ter muito cuidado. E ainda assim, às vezes, me dou mal, meus irmãos. Normal. É uma coisa muito séria. E Jesus diz: olha, vai sobrar para quem está ensinando e vai sobrar para quem está ouvindo essa sem vergonhice e praticando. Se não se arrepender, matarei os seus filhos. Parece agora com Jesus do meme? Parece com Jesus, paz e amor, ripão. Esse não é o Jesus do folclore, do imaginário de parte da igreja brasileira. Esse é o Jesus da Bíblia. Ele é amor, e justamente porque ele é amor, ele também é justiça. Porque o amor não folga com injustiça, mas folga com a verdade.
Essa é a definição de amor. Presta atenção, você que está aí na internet procurando gente para validar os seus pecados. Porque hoje é assim, não quero entregar dízimo porque sou avarento. Eu vou na igreja e procuro um pastor que diz que entregar dízimo é errado. E vai achar um pilantra argumentando. Tem gente dizendo que é errado congregar. E vai lá gente preguiçosa que não quer se envolver no trabalho de Deus, ouve e concorda. Tem gente que quer viver junto sem casar. E vai encontrar, eu posso até citar nomes para vocês, de pastores que vão chegar e vão validar e vão dizer que tudo bem. E vão dar uma volta na Bíblia. Toda vez que você vê um teólogo dando muita volta, presta atenção, desconfie. A Bíblia é simples para o simples. O que falta para a gente é mais obedecer do que entender, a maioria das vezes. É importante, o ensino tanto é que nós estamos tendo aqui. Mas toda vez que você vê um teólogo, ou um professor, ou um pastor, forçando a barra para dizer que a Bíblia não diz o que ela está dizendo com muita clareza, desconfie. E aí o que acontece? Era todo mundo assim, em Tiatira, que estava desse jeito? Não. Ele diz assim, digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, tanto quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Muito provavelmente, isso aqui é uma referência a uma heresia gnóstica que existia ali nesse período, em que as pessoas diziam que conhecer a Deus tinha a ver com você conhecer coisas ocultas, e chegando ao tempo de falar que os irmãos da igreja tinham que conhecer as coisas ocultas de Satanás. Mas ali tinha um povo que não se rendia a essa palhaçada. Ali tinha um povo que permanecia fiel. E Jesus diz assim: tão somente conservai o que tendes. Olha para o irmão do seu lado e fala assim: conserva o que você tem, até que eu venha. Irmãos, a gente vai ter uma mensagem mais para frente, em uma das outras cartas, a respeito desse conservar o que você tem no sentido de fé. Mas eu quero dizer para você, no contexto de Tiatira, conserva o que você tem, no que diz respeito às obras que você pratica. É o que o versículo seguinte vai complementar. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras. Aquele que guarda as obras, aquele que não desiste, aquele que é perseverante. Eu falo aqui para você, que tem vindo aqui toda quinta-feira para servir as crianças. Eu falo aqui para você que tem vindo aqui toda terça-feira para trabalhar no culto dos adolescentes. Talvez você esteja lá naquela cozinha, lavando uma pilha de prato, altas horas da noite, e Satanás fale no seu ouvido: o que você está fazendo aqui? Nem tudo que você faz aí é obra de Deus, não. Você está aí lavando prato? Presta atenção. Nós tínhamos aqui nessa semana, 65 adolescentes, meus irmãos. Todos eles comeram do material e comeram do espiritual. E a gente ganha almas em conjunto. Alguém fez a comida, alguém lavou o prato, alguém deu a palavra, mas Deus deu crescimento. Deus está transformando vidas e você faz parte disso. Não deixa que ninguém roube isso de você. Tem irmãos que eu vejo aqui toda quinta-feira, quando eu venho trazer as crianças, incansáveis na obra do Senhor. Irmãos, pensa um negócio que dá trabalho. Você volta para casa com a cabeça assim, de tanto ouvir gritaria de criança, correria de criança. E alguns já têm as de casa, entendeu? E vem para cá e lida mais com as dezenas. Você que chegou hoje mais cedo para orar pelo culto, para organizar as coisas, olha, Jesus diz: ao vencedor. Na igreja tem aqueles que perdem, mas tem aqueles que vencem. Ao vencedor, aquele que guarda as minhas obras, olha a recompensa.
ao que guardar até o fim as minhas obras. Eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai. Ele está falando, meus irmãos, que há uma recompensa sobre a igreja verdadeira, sobre a igreja trabalhadora, sobre a igreja vencedora. E que recompensa é essa, meus irmãos? O livro de Apocalipse, lá no capítulo 20, vai falar sobre um período de governo de Jesus na terra, o famoso milênio. Alguns entendem eles de uma forma, outros entendem de outra, mas o que literalmente a Bíblia está dizendo é isso, um período de 1000 anos, se é 1000 literal ou se não é, não importa, mas é um período grande, em que Jesus governa as nações, Satanás está acorrentado, e todas aquelas promessas, os justos herdarão a terra, nós reinaremos com ele, tudo aquilo que a Bíblia vai dizendo, faz sentido nesse período, e essas pessoas ressuscitaram com Cristo, e estão junto com ele, meus irmãos, governando sobre a terra. Você resistiu, você provou que era de confiança, agora ele coloca você com autoridade sobre as nações, é isso que ele está dizendo, e ele diz ainda, dar-te-ei também a estrela da manhã. O livro de Apocalipse vai dizer o que é a estrela da manhã, é o próprio Jesus. Sabe o que é isso? Ele é a minha porção. Eu estou cansado, eu trabalho, estou trabalhando para Deus, eu não sou, as pessoas têm usado muito essa palavra na igreja, né? Voluntário na igreja. Nossa, a nossa igreja tem tantos voluntários, aqui não tem um voluntário, é tudo servo. Voluntário vai quando quer, quando pode, quando dá vontade. Meus irmãos, você sabe qual é o nosso salário no meio disso tudo? Darei para vocês a estrela da manhã, o Senhor é a minha porção, o próprio Jesus, Ele é meu. Isso é muito forte, meus irmãos. E ele finaliza dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero orar pela sua vida, para que Deus renove as suas forças, para que você seja perseverante, para que as suas últimas obras sejam mais numerosas do que as primeiras, para que em todo o seu tempo servindo a Deus, você seja alguém frutífero no reino dEle. Você pode se colocar de pé. Feche os seus olhos. O Senhor também dá tempo para que você se arrependa. Você que tem andado na imoralidade, na participação das coisas desse mundo, às vezes indo atrás de ensinos errados, é importante que você se arrependa enquanto você tem tempo para isso. Pai querido, eu quero te agradecer pela nossa igreja em Nova Almeida, porque aqui tem um povo trabalhador, raçudo mesmo na hora de arregaçar as mangas, de ajudar o próximo, de servir nas coisas da igreja, de fazer o trabalho missionário. Obrigado por isso, meu Pai. Eu quero nesse momento abençoar a vida de cada um desses que tem se doado ao trabalho. Esses irmãos que estão aqui interpretando em libras nesse momento, cada pessoa que tem servido em cada momento de atuação ao longo da semana, que o Senhor renove as forças deles, que em cada momento eles se lembrem, o Senhor é a minha porção. Meu Deus, que o Senhor renove a nossa fé, o nosso amor, que o Senhor nos dê cada vez mais recursos e saúde, para gastar os nossos dias até que o Senhor venha, no serviço do nosso Rei, porque é aqui que nós somos felizes, meu Pai. Eu falo como pastor, mas eu falo como alguém que conhece de perto o coração de muitos irmãos, e a alegria que eles têm de servir ao Senhor, meu Pai. Que o Senhor venha suprir
todas as suas necessidades. Que não falte sobre eles, meu Pai, o pão de cada dia. Que não falte sobre eles relacionamentos saudáveis, comunhão. E que a família de cada um deles seja cada vez mais fortalecida no Senhor. E eu finalizo essa oração, meu Deus, orando por algo que o Senhor nos ensinou a orar. Levanta mais obreiros para a tua seara, meu Pai. A gente tem trabalhado. E às vezes, se o dia tivesse mais horas, a gente trabalharia mais ainda, meu Pai. Levanta mais obreiros para a tua seara, para que não seja pesado para ninguém. Que a gente não quebre princípio nisso, que a gente descanse o tanto que precisa. Que a gente descanse um dia na semana com o princípio do Senhor. Que a gente passe tempo com a nossa família, que nenhum princípio seja quebrado, meu Pai. E que o Senhor levante mais obreiros para a tua seara, em nome de Jesus. Amém, amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão no seu Santo Espírito, seja com cada um de vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus na terra. Amém, amém. Deus abençoe vocês. Temos rede